Olá, hoje vamos falar sobre um tema que é o mais importante, eu acho que na formação da sociedade, a educação. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do secretário de Estado de Educação, Klinger Marcos Barbosa Alves. Secretário, obrigado pela sua presença aqui. Nós sempre temos abordado a questão da educação em vários assuntos que a gente vem tratando aqui, né? Quando a gente fala sobre a questão ambiental, a gente esbarra na educação ambiental. Quando a gente fala sobre violência, sobre diversos temas, acabam desembocando e caindo no problema da educação. Nós sabemos que no Brasil ainda não temos a educação em qualidade e quantidade necessária para atender a toda a população, né? De uma forma homogênea. Como que o senhor vê esse cenário hoje nacional? Olá, espectadores. Esse é um assunto que gera muito desafio, né, no âmbito das escolas, dos municípios, do Estado do Espírito Santo, dos estados brasileiros, do país como um todo, né? A sociedade brasileira caiu a ficha de que educação é essencial, né? Nesse século que nós temos agora, que em geral é denominado século do conhecimento, né? E isso passa pela educação, passa pela escola. Mas o assunto educação vai além disso. Você mesmo, né, Almir, aí no início mencionou a questão ambiental, a questão da violência. Agora, no final do mês de junho, finalmente foi promulgado lá pela Presidente da República o Plano Nacional de Educação, que ficou 3 anos e meio no Congresso para aprovação. É um plano importante. Eu estou me referindo a esse plano logo no início, sim, porque ele coloca 20 metas que o país espera alcançar nos próximos 10 anos. Sim. E quando a gente olha essas metas, elas pegam desde o atendimento na creche até o programa de doutoramento nas universidades. Ou seja, ele dá uma visão geral na educação brasileira, né? E colocando, digamos, o que a gente quer que essa educação seja daqui a 10 anos. É um desafio imenso, né, para o país, né, tanto em vista, digamos, da formação individual de cada um, né, da educação do indivíduo, da pessoa, como também dos efeitos da educação na cultura, né, no desenvolvimento científico, no desenvolvimento social, né, os reflexos da educação no desenvolvimento econômico, que hoje são muito fortes. Então é um grande desafio que o país tem, que o Espírito Santo tem, que cada município tem. E você já traz logo essas questões aí. E a violência, a questão ambiental, por exemplo, né? Isso mostra que educação nas escolas, e a sociedade espera isso, seja mais do que o aluno aprender química, língua portuguesa, história, que são essas disciplinas, né, regulares do conhecimento. Isso é essencial, né? A gente não consegue imaginar o século XXI sem que a garotada brasileira conheça esses assuntos. Mas, quando a gente fala educação ambiental, educação para o trânsito, não é? A questão do tratamento da violência, a gente entra num outro aspecto da educação, que é a questão da cidadania. Sim. Em que a gente espera que a escola participe disso também. Mas aí, Almir, são assuntos que não são só da escola. É da família. É da família, é da comunidade, é das igrejas que as pessoas frequentam. Quer dizer, como é que a escola vai participar da formação dessa garotada nossa, século XXI, tanto nas questões do conhecimento, e aí eu retomo lá física, biologia, língua portuguesa, como também na formação de indivíduos, de pessoas que tenham valores, que tenham referências, que tenham uma cultura humanística, que saibam que a questão ambiental é fundamental para o século XXI, na sustentabilidade, no desenvolvimento, no padrão de qualidade da vida, né? A questão da violência, que assola muito o Brasil, né? O noticiário desses últimos dias agora mostra como a questão da violência é espalhada pelo país inteiro. Quer dizer, como é que você vai tratar isso dentro da escola? Como é que essa garotada vai ter um referencial de respeito à vida humana, por exemplo, né?
Então, a escola é cobrada sobre isso. A escola da educação fundamental toda, né, do ensino médio, das universidades. Então, a escola hoje tem um desafio muito grande, que é dar conta de todos esses assuntos contemporâneos. Certo. Agora, quando a gente compara a nossa escola, por exemplo, com países desenvolvidos, né? Vamos colocar um exemplo da Inglaterra, né? O filho de um primeiro-ministro estuda na mesma escola que o gari daquele bairro que ele mora, né? Muitas vezes com o mesmo nível, né? de ensino. Aqui, para a gente chegar a esse nível, como que a gente vai chegar a um nível desses, né? Quer dizer, nós já tivemos a escola pública, os meus pais já frequentaram escolas públicas com qualidade muito melhor do que as escolas particulares, né? E hoje a gente vê o inverso. Por que a escola pública ela perdeu tanto qualidade? Esse é um assunto importante. Sobre chegar lá, digamos, eu vou retomar a questão do Plano Nacional de Educação. Que, aliás, o plano coloca o seguinte: dentro de um ano, cada estado tem que fazer o seu plano estadual e cada município tem que fazer o seu plano municipal. A discussão que nós temos no Brasil inteiro hoje, junto com o MEC, como que a gente vai fazer isso em conjunto, para que as metas dos municípios se somem com as metas do estado, para a gente fazer esse mapa brasileiro de uma educação nova, né? Esse assunto que você coloca, a gente tem que refletir sobre alguns dados dele, né? A questão da mudança de qualidade da escola pública. Eu gosto, Almir, de fazer uma certa referência para a gente falar sobre isso, que começa com a seguinte afirmativa: o Brasil é um país onde a educação chegou muito tarde. Muito tarde. Por exemplo, na área das universidades, a primeira universidade mesmo brasileira foi criada em 1922. Nos outros países da América Latina, às vezes já existia universidade desde o século XVII. Sim. O Brasil teve a sua primeira universidade no século XX. Não tem nem 100 anos ainda que nós temos uma universidade. Foi a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Em termos de educação básica, o Brasil é um país que chegou muito tarde também. Quer dizer, você encontra hoje regiões no Brasil com índice alto de analfabetismo. Isso é um assunto do século XIX, que atravessou o século XX todo. Eu gosto de citar um exemplo, nosso vizinho aqui, o Uruguai, eu sempre cito esse exemplo. O Uruguai, no século XIX, lá pelos anos 1875, eles instituíram o acesso obrigatório à escola primária. Aqui no Brasil nós estávamos na escravidão ainda. Verdade. Entende? Então, esse acesso da população brasileira à escola é uma coisa, em termos educacionais e da história brasileira, é uma coisa relativamente recente. Eu levantei uns dados outro dia aí de quando eu fiz o ensino médio. Com muito orgulho, estudei lá no Liceu de Cachoeiro Itapemirim. Sim. Naquela época, Almir, na minha faixa de idade... Era uma referência, né? Era uma referência de educação para o estado inteiro. Eu sou de Iguaçuí e tive que lutar por uma vaga lá no Liceu. Era uma escola pública. Pública. Mas note só, na minha faixa de idade, só 15% das pessoas que iam à escola. Então você tinha trabalhava na roça ou com os pais. Ou não tinha acesso mesmo. Então você tinha uma escola que era reservada para um número baixo de pessoas. Hoje, aqui no Espírito Santo, por exemplo, se você pega as crianças de 6 anos de idade a 14 anos de idade, somando o Estado, os municípios e a rede privada, nós temos praticamente 98% das crianças na escola. E isso chegou nos últimos anos, nas 2 ou 3 últimas décadas. Isso é uma revolução que aconteceu no Brasil, trazer essa quantidade de gente para a escola. Isso teve um impacto muito grande. O impacto em cima das instalações, né? Teve época aqui no Espírito Santo, por exemplo, que nós tínhamos 3 turnos diários dentro da escola, porque não tinha local para as pessoas. Secretário, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse assunto.